É, boa noite. É, Nessa noite eu quero agradecer a Deus por mais uma noite de sábado que Deus tem nos concedido. Hoje tivemos aí uns dias sem fazer a live, mas voltamos para poder trazer uma palavra para os corações dos irmãos, para os nossos amigos e para aqueles que precisam de uma resposta de Deus. Sabemos que a Bíblia ela é resposta. A Bíblia diz que Deus nos deu essa palavra para a gente poder nos alimentar, porque é um alimento espiritual. E nessa noite nós vamos agradecer a Deus na oração, pedindo ao Senhor que venha é, ficar conosco esses momentos que vamos passar aqui, fazendo esse momento com Deus. Nós vamos ter um momento com Deus, um momento de podermos expressarmos a palavra do nosso Deus. Então vamos orar, curvamos nossa cabeça, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, neste momento eu venho até Ti, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que é poderoso para trazer sobre nós a unção da Tua palavra. Senhor, trazer também administração através, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor, para conosco. E sabendo, Deus, que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Senhor, nesta noite, fica conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui hoje compartilhando uma palavra bem conhecida, uma palavra que fala sobre nós estarmos firmes com Deus. Nós aqui estamos, o tema hoje é 1 Coríntios 15, 58. É uma palavra que todos nós conhecemos. É, Muitas das vezes nós sabemos que há momento na caminhada do crente, né, que muitas das vezes tem dificuldade, existe barreira, existe espinho, e nós muitas das vezes, para caminhar, quando a gente fala assim, caminhar para Deus, para a casa de Deus, né, não é fácil, também não é difícil. Então, essa noite nós queremos falar sobre esse tema, que é muito glorioso, que nos dá uma noção de uma palavra de firmeza que a gente temos no Senhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos, né? A Bíblia diz que nós devemos ficar firme constantemente. Então, a palavra de hoje é essa, é a palavra sede firme constante. Quer dizer, todos os momentos que nós passamos na presença do Senhor, nós temos que ser constantes, momento de momento. Nós temos que ter momentos com Deus, momentos devemos levar Deus à nossa vida. Muitas das vezes nós falamos que domingo é dia do Senhor, mas o dia do Senhor nós sabemos que é todos os dias, de segunda a sábado. Domingo começa o primeiro dia, que é o primeiro dia que nós vemos que Jesus ressuscitou. Então, nós avaliamos o quê? Que a palavra de Deus ela é alimento para aquele que o busca. E a palavra de Deus aqui, ela nos fala, portanto, meu amado irmão, sede firme, sede firme. Então, nós vamos dar exemplo. Existem pessoas que estão firmes no Senhor porque alguém ora por ele. Principalmente uma mãe, quando ora pelo seu filho, para ficar firme. Muitas das vezes a pessoa fala assim, caminhar, caminhar para a casa de Deus, a gente tem que ter um propósito ou objetivo da caminhada. Nós não podemos caminhar porque alguém está caminhando para o Senhor, alguém, né? Não, nós temos que pensar bem e através da fé
vemos como a gente temos que ter um propósito próprio. Existe um propósito próprio, objetivo. Quando você tem uma objeção na sua vida, vamos dar exemplo, a pessoa hoje estuda, completa o seu estudo e termina e quer fazer uma faculdade. Ele tem que ter o objetivo de uma profissão. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, não terminou o estudo, por quê? Porque a pessoa, muitas das vezes, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que começam a trabalhar cedo, e às vezes não termina a faculdade, mas existe uma faculdade espiritual que nós vamos falar. Primeiramente, você, quando caminha para o Senhor, você tem que ter uma visão daquilo que você quer fazer na obra do Senhor. Você tem que ter uma visão de que você quer trabalhar para Jesus. Então, nós não podemos dizer assim, eu sou servo, vou ficar sentado dentro de um templo, num banco ou numa cadeira, seja lá onde você, para poder somente ir para a igreja assistir culto, vira costume, né? Quando a pessoa não cria um vínculo próprio com Deus, ele acaba virando costume. Então, a vida do crente não pode ser um costume. Para você ter firmeza, você tem que primeiramente ter um objetivo daquilo que você busca no Senhor. Primeiramente, você sabe que a obra de Deus, ela não é feita, muitas das vezes, por o ânimo humano. O ânimo humano, ele pode ser um sentimento passageiro. Mas quando nós temos a inspiração do Espírito Santo, ele acaba nos criando uma força espiritual que nós podemos buscar Deus constantemente. Muitas das vezes a Bíblia fala que existe muita pessoa na igreja fraco, né? Fraco, porque muitas das vezes não tem mais o objetivo que tinha. Aceitou, né? Teve um tempo de uma colheita boa, né? Teve um tempo que trabalhou tanto na obra de Deus, e muitas das vezes, quando chega um momento que vem a luta, vem as perseguições, vem as calúnias, acaba a pessoa desistindo do seu ideal. Então, hoje nós estamos falando se a pessoa ser uma pessoa, ter firmeza espiritual, ter um pensamento próprio. Eu tenho o meu pensamento próprio, porque a Bíblia diz que nós temos que ter um pensamento, quando a palavra de Deus diz que a responsabilidade seria pessoal. Então, nós vemos que a palavra de Deus, o que eu quero levar ao conhecimento dos irmãos, mostrar que o homem espiritual, ele pensa totalmente diferente do homem natural. No homem natural, ele vive no mundo natural, para ele tudo é natural. O que um crente espiritual fala para ele, ele vai levar para o lado da brincadeira, ele vai levar para o lado materialista, né? Mas o homem espiritual, ele vive em duas sequências espiritual, na sequência espiritual e na sequência humanamente, né? A Bíblia diz que como um casado, ele cuida da igreja e cuida da sua casa. Então, quer dizer, são duas visões que hoje nós queremos colocar, que quando você tem essa visão espiritual, você começa a buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e ademais das coisas serão acrescentadas. Agora, o privilégio que a Bíblia nos diz, portanto, meu amado irmão, sede firme e constante. Agora, temos o privilégio de buscarmos essas coisas espirituais, como a Bíblia nos ensina. Jesus mandou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e ademais das coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, Deus acrescenta além daquilo que o homem precisa. Deus leva o homem ao patamar espiritual, primeiramente. O homem, quando vai para a igreja, aceita Jesus, ele tem que ter um objetivo, primeiramente. A primeira coisa que o nosso pastor ele nos ensina,
Primeiramente, é você ler a Bíblia Sagrada. Porque muitas das vezes o pastor, né, eles ensinam que a pessoa novo convertida tem que ler o Novo Testamento para se basear para depois ir para o Velho Testamento. Porque a palavra de Deus, nós vemos que é uma sequência só. Então, a Bíblia diz que nós devemos ser constantes, quer dizer, em todo momento. E se nós formos falar aqui da palavra, nós vamos levar um nível espiritual como Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz que Jesus recomenda, né, a recomendação de Jesus para o discípulo, que eles deve ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, isso nós vemos que é uma sequência que a Bíblia diz aqui, porque se a pessoa não buscar o Espírito Santo, ele não pode ter força para agir espiritualmente. Ele vai se tornar o quê? Uma pessoa totalmente fraco. Então nós temos que estar na dependência de Deus todo momento. Quando nós oramos, nós buscamos uma dependência com Deus, uma comunhão com Deus. E dentro da igreja, quando nós conhecemos nossos irmãos, nós temos que ter um conhecimento do que é aquele irmão, o que aquele irmão é dentro para nós, porque muitas vezes a pessoa vai para a igreja, mas não tem aquele convívio de conversar, de totalmente dialogar com a pessoa. Às vezes uma pessoa está precisando de uma palavra, às vezes as pessoas totalmente ele foge da outra. Por quê? Porque não tem nada para passar para a pessoa. Então, Paulo diz aqui, portanto, meu amado, seja firme, constante. Porque Paulo sabia que a igreja de Corinto ela tinha que ser firme, né? Aqui o título da palavra é Os vivos serão transformados. Quer dizer, olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. Os vivos serão transformados. Então, transformação. Então, nós estamos falando que a pessoa, quando aceita Jesus, ele tem que ter uma transformação. E a Bíblia aqui fala, afirmo, irmão, que a carne é o sangue, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptível. Quer dizer, a carne ela passa por um processo de transformação. Vamos dar exemplo. Se o crente vive numa vida totalmente, quando o homem não conhece a Deus, ele não vive nos mandamentos do Senhor, né? Ele vive fora dos mandamentos de Deus, e que se resume só amar o teu próximo a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, que é o primeiro mandamento de Deus, amar o nosso próximo. E amar Deus, né? Que é uma coisa. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus e não amo o meu irmão? Então, aqui tem que haver uma transformação de caráter, uma transformação de pensamento. E a carne, quando ela pede desejos carnais, você não pode se entregar aos prazeres da carne, como diz Gálatas, né? Que Gálatas, ela fala bem claro sobre isso. Então, nós estamos aqui falando que sobre transformação e você não pode herdar o reino de Deus, né? Que a Bíblia aqui está dizendo, com corrupção. Corrupção quer dizer pecado. Você não vai entrar no reino do céu a não ser quando você se arrepende, aceita Jesus como teu único Salvador. Nós não estamos falando aqui de igreja, nós estamos falando de Jesus Cristo que transforma a vida. Então, a primeira coisa, para herdar o reino de Deus, você tem que fazer uma renúncia. Você tem que começar, além de renúncia, carregar sua cruz, negar a si mesmo, que é difícil. Então, nós temos aqui uma palavra que vem a trazer o quê? Um pensamento aberto para todos aqueles que quer procurar Jesus.
Procurar Jesus não é você procurar uma imagem, procurar um. Não, você tem que procurar uma imagem espiritual, uma visão espiritual. O que quer dizer? Conhecer, sentir Jesus em você. O que eu sinto de falar de Jesus? É porque eu sinto algo diferente na minha vida. Então, quer dizer, vamos falar de herdar o reino de Deus. Não é de qualquer maneira. Quando você fala de herdar o reino de Deus, você não está falando de herdar uma herança. Você pode herdar um dinheiro, uma mansão, você pode herdar tudo isso. Mas lá em cima, a mansão celestial, não é dessa forma, não é com dinheiro. A Bíblia diz que se você põe o seu coração no dinheiro, acabou. Você pode ter dinheiro, mas você não pode colocar o coração no dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, quando Jesus voltar, ele vai ficar aí. Nós vamos ter uma moeda única, né? Quando a Bíblia diz que o anticristo, a besta, ela vai vir reinando, e nós procuramos levar o conhecimento que a Bíblia diz que você deve ter uma vida transformada. Então, primeiramente, eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos a todos. Quer dizer, nós estamos buscando aqui uma resposta para o versículo-chave, lá embaixo, 58. Então, aqui a Bíblia tá nos falando que, primeiramente, que há um mistério que vai ser revelado naquele grande dia. Eis que digo que um mistério, nem todos dormiremos. Quer dizer, quando Jesus voltar, não haverá somente os que dormem em Cristo, vai ser ressuscitados que dormem. Mas nem todos vão dormir, nem quer dizer, nem todos vão morrer. Nem todos vão passar pela morte. Por quê? Haverá uma transformação de vida, que a pessoa vai ser o corpo que é corruptível, ele vai se tornar um corpo incorruptível, um corpo transformado de glória, né? Nós lembramos que quando Jesus apareceu ao discípulo, ele apareceu a primeira vez com um corpo glorificado, quer dizer, espírito. Que nós, quando a igreja de Jesus vir, então aqui a Bíblia está esclarecendo, a Bíblia está dizendo, que quando Jesus voltar, né, haverá uma sequência que nem todos vão dormir, quer dizer, nem todos vão morrer, não. O sono não, da morte não. Pelo contrário, quem estiver vivo vai ser transformado. Então, por isso, nós temos referência que um será tomado e outro deixado, de acordo com a possibilidade espiritual da vida espiritual daquela pessoa, da obediência. Então, a Bíblia diz que nós devemos o quê? Passar por uma sequência de transformação. Então, primeiramente, a primeira visão, que é aqui embaixo, porque nós temos que ser firme, tá firme, até o dia da volta do Senhor, nós temos que estar firme. Aqueles que não tiver firme, vai sofrer uma consequência, né? A consequência que a Bíblia nos ensina, que é a consequência do seu pecado. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Então, nós estamos falando para você ser firme no Senhor, né? Então, nós estamos aqui falando de que o título lá de cima que Paulo está falando, os vivos serão transformados. Olha só, que, que maravilha. Os vivos, não está falando dos mortos. Os vivos que ficar. Nós temos uma polêmica hoje, o irmão pode até. Agora, essa pergunta: será que a igreja do Senhor vai passar pela grande tribulação? É essa pergunta que você deve se fazer. Será que nós vamos passar pela grande tribulação?
Ou nós vamos pegar o comecinho da grande tribulação, ou não? Então, essa é a resposta que você tem que fazer a você mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz que os vivos serão transformados. Quer dizer, ser, o ser vivo se tornará um ser espiritual de espírito. Então, nós podemos ter referência de que eu falei, Jesus, ele veio, morreu, e depois que desceu, a Bíblia diz que ele foi, ficou 3 dias, não sou eu que falo, é a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus foi, ficou 3 dias no seio da terra. E ao terceiro dia, né, foi o quê? Jesus ele passou por uma transformação, sendo Deus, sendo filho de Deus, ele sendo a terceira pessoa, então ele passou por um processo. Então nós hoje aqui nós vamos, o Kant não é diferente, ele vai ter um processo de transformação. Ele não vai morrer no corpo, né? Na vinda do Senhor, ele não vai morrer no corpo. Se ele estiver vivo, ele vai ser transformado. Isso é uma maravilha, que quando você começar a ver o valor que você tem na obra do Senhor, e o que você fazer para o Senhor, Deus vai te dar recompensa, isso será uma maravilha. Então, infelizmente, nem todo pensa dessa forma. Vamos dar exemplo: tem pessoas que estão dentro de uma igreja, principalmente para ter um cargo ministerial, dirigir um conjunto, dirigir uma intercessão, cada um vai ter uma visão. Mas a visão da Bíblia, a visão bíblica mesmo, é a salvação. Hoje nós vemos que a igreja está passando nos dias atuais, nós estamos falando da igreja atual. A igreja atual ela está correndo um perigo, se ela não tiver em Cristo, ela pode passar, atualmente ela pode ficar. Então nós estamos falando da igreja atual. Então a Bíblia diz o quê? Que os vivos serão transformados. Mas isso aí não é os vivos que andam segundo o curso desse mundo. A Bíblia diz que aquele que faz amizade com o mundo, ele cria uma inimizade com Deus. E quem cria inimizade com Deus, sabe que se torna inimigo. Então você não pode servir dois senhores. Um há de amar, outro há de aborrecer. Então você pode fazer seu comentário aqui para poder a gente totalmente levar para você uma palavra que você hoje possa levar o conhecimento que você precisa entender, que você tem que estar firme em todos os momentos. Pode vir problemas familiar, pode. Problemas que na segunda-feira eu estava falando sobre Ana, sobre Ana como uma mulher que preste bem atenção, uma mulher que nos deu exemplo, que ela venceu quando ela entrou no tempo. Nós estamos falando aqui de ser firme e constante. Então, Ana ela foi firme naquele objetivo. Primeiramente, Ana era uma mulher que a Bíblia diz que ela todo ano ela levava o quê? Ela levava ao Senhor um sacrifício atual. Atualmente, todo ano ela ia. Por quê? Porque Ana era uma mulher de fé. Se ela não fosse uma mulher de fé, ela não teria recebido a bênção que ela recebeu, que foi Samuel. Que a mulher que não poderia ter nenhum filho, ela foi mãe de 8 filhos. A Bíblia diz assim. Uma mulher que foi bem-aventurada, graciada, mas dentro desse texto bíblico, Ana havia uma mulher que chamava Penina, que era uma mulher que vemos que ela não era outra mulher de Ocã, uma rival de Ana. Ela era uma rival.
Penina, ela estava sempre falando com a Ana, "Ó, Ana, eu tenho um filho do teu marido e você não tem nenhum filho dele. Quer dizer, vamos no mundo, na linguagem popular, jogando a cara de Ana, que Ana era uma mulher seca, uma mulher que não podia gerar. Mas levamos ao conhecimento de Deus a fé, né? A fé sem obra, ela é morta, já começa daí. Então, hoje, está aprendendo que você ser firme, você tem seus privilégios. Você pode ter, de vez em quando, pastor, eu não consigo, porque eu estou fraco. Porque muitas das vezes, Paulo diz assim, quando eu penso que estou forte, estou fraco. Quando eu penso que estou fraco, estou forte. Então, a Bíblia diz que Amós diz ao fraco que eu sou forte. Então, nós temos referência bíblica que você hoje pode levar uma pessoa a se tornar forte para a guerra. Davi foi um homem guerreiro, mas ele teve seus momentos também. Mas em tudo ele venceu, ainda que ele pagou o preço. Então nós estamos falando o quê? Que o crente tem que ser firme. Ele tem que estar firme, sendo constante. E, e a Bíblia ainda fala ainda, no momento de abrir e fechar os olhos ao recesso da última trombeta, a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados, incompatível, e nós seremos transformados. Olha só que privilégio. Nós estamos levando o quê? Uma palavra de. Nós estamos falando de um tema que leva a pessoa a mostrar que a pessoa pode buscar transformação e tê-la. Temos homens de Deus que passaram por momentos de situações porque não estava acostumado. Irmão, quando a pessoa não está acostumada com a vida espiritual, ele não conhece ainda, ele certamente ele vai ter momentos de fraqueza. Ele vai ter momentos que ele vai sentir ainda que não está ainda preparado, como dizer, tem crente que está dentro da igreja há 30, há 40 ou 20 anos, e aí não se sente em condição, pastor, não tenho em condição de fazer nada. Essa pessoa vamos levar uma palavra atual, você, amado, você é desinteressado pela obra de Deus. Quando o homem não quer compromisso com a obra de Deus, não quer compromisso com Jesus, ele fica desinteressado. Primeiramente que ele coloca dentro na obra é uma dificuldade. Vamos dar exemplo. Eu sempre falo na igreja, quando estou saindo para a igreja, na hora chega uma visita. A visita chega na tua casa, aí fala assim, eu vim te visitar. Você tem que ser firme na tua palavra. Quando você está indo para a casa do Senhor, você tem que chegar para ela e dizer assim, irmão, me desculpa, mas agora, irmão, ou você me chegou numa hora que eu tenho um compromisso na obra de Deus. Vamos dar exemplo. Se você for uma pessoa que tem cargo na igreja, chega umas 6 horas, você está se arrumando para a igreja, uma pessoa que vai assim, venho vim te visitar. Qual será a sua atitude de fé? Você vai tirar sua roupa, vai ficar em casa por causa daquela pessoa? E se aquela pessoa veio para desvirtuar a tua direção da obra de Deus? Se naquele dia Deus quer te fazer algo contigo. Então, quer dizer, muda totalmente a realidade que você não está sendo firme, você está desvirtuando o seu caminho. Aí chega lá e a primeira coisa que nós pensamos é assim, tem fulano, tem ciclano. Não, se Deus colocou uma obra, o arado na tua mão, quem põe a mão no arado não deve olhar para trás, deve seguir sempre. Então, nós estamos falando aqui sobre transformação, sobre os vivos serão transformados, o vivo não precisa fazer esforço, que Jesus vai transformar ele no fechar e piscar de olhos.
Quando ele vê, ele já está transformado. E, primeiramente, vamos a outra realidade. Quando você foi transformado, você vai ser tirado da terra. Você não vai ficar pisando nessa terra sanguentada. Porque a terra que nós pisamos é uma terra toda contaminada de sangue, de vidas, de pessoas. Que a Bíblia nos ensina que até o fogo, o mar, né, vão dar conta dos seus mortos. Olha só. Então, quer dizer, nós vemos o dia de tatuagem, vivemos um dia violento, um dia que a igreja tem que saber que a função dela é resgatar a vida, é mostrar o lado que ele deve ser transformado para que quando Cristo voltar, ele está preparado para passar por esse momento de transformação. Então, duas coisas que nós aprendemos é saber que a palavra de Deus ela nos dá visão daquilo que nós hoje buscamos. Buscamos uma vida de graça, uma vida totalmente. Porque é necessário que ao corpo, este corpo corruptível, se revista de incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista de imortalidade. Olha só. Tem que haver um quê? Uma transformação mútua. Quer dizer, o homem em si não pode se transformar, o pensamento não pode se transformar. Ele não pode se transformar de maneira totalmente, ele vai assim, porque eu vou transformar minha vida. Não. Não existe essa visão de um homem se transformar a tua vida. Quem vai transformar a tua vida já está aqui, ó, que é Jesus. Agora, o tema que nós escolhemos hoje, portanto, meu amado irmão, sede firme, constante ou inabalável. Quer dizer, nada pode abalar você, a sua fé, mas a visão é sede abundante, cheio do Espírito, né? Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Agora, eu fico imaginando, irmão amado, olha só, Pedro, um homem que passou por várias transformações até chegar ao ponto em Atos 2, ele tomar a palavra e chegar e dizer para aquele povo que estava se cumprindo ali em Atos 2 o derramamento do Espírito. Em Oséias, em Joel, quer dizer, fala sobre isso, né? Que o último seria derramado sobre toda a carne o Espírito Santo de Deus. Será que Deus mudou? Será que Deus parou de batizar com o Espírito Santo? Será que Deus deixou de levantar profeta? Será que Deus deixou de levantar levita na casa dele, cheio do Espírito? Será que Deus deixou de levantar poetisa, mulheres, homens? Deixou de levantar levita? Levita, irmão, quer dizer uma pessoa da tribo de Levi, que foi separado para exclusivamente o louvor. Davi era um levita. Então, nós vemos que hoje o homem de Deus, vamos dar exemplo, quando vai convidado para louvar na casa de Deus, ele tem que, primeiramente, ele sabe, dependendo da igreja que ele vai, antigamente as coisas eram uma, hoje as coisas é outra. Né? Hoje, para a gente convidar uma pessoa para louvar, para pregar, está difícil você chamar um pregador dentro da igreja para pregar. Chamar uma pessoa para louvar está difícil. A visão hoje mudou. Até concordo hoje as pessoas ir para a casa de Deus, dê um dinheiro de passagem, um lanche,
ou a pessoa, vamos dar exemplo, antigamente a gente, como pastor, apanhava um CD para vender, apanhava uma apostila para vender, apanhava algo do cantor. Sei que muitos cantores levou calote também, isso aí, infelizmente, acontece. Mas não estou aqui para falar disso, não, porque o levita que tem um coração no louvor, se a pessoa não puder pagar, eu acho que a visão dele é para lá conversar com o pastor e dizer, pastor, eu posso ir, mas o pastor pode me ajudar. Não é pedir, chegar, pedir logo uma oferta, porque tem que ser tudo pelo Espírito. Se não for pelo Espírito, então é por isso que muitas das vezes as igrejas pequenas hoje, a igreja, ela tem uma expansão espiritual de, de busca espirituais. Igreja pequena não pode chamar um cantor de peso. Mas existe cantor também de localidade. Mas os cantores de localidade ele tem que se posicionar para poder ele totalmente louvar na casa do Senhor para que ele venha ser reconhecido. Então, todas as coisas que eu estou falando aqui é para que a igreja se desperte, porque nós estamos num momento que a igreja tem que se preparar. Então, ser transformado é você ser um homem verdadeiro, ter uma vida com Deus. Se eu for falar aqui, colocar, vamos dar exemplo. Eu, hoje, antigamente, eu via muitos profetas profetizando, indo para a igreja, Deus usando, Deus fazendo obra, Deus operando. Às vezes, uma certa vez eu fui numa vigília de fui, chegamos lá, a vigília espiritual, tinha uma irmã que ela tinha uma ferida crônica no pé, e Deus falou para ela que ela seria curada naquela vigília. E eu sempre ia nessa vigília. Acabou naquela semana, nós acabou naquele sábado, viramos, fomos para cá às 7 horas da manhã. Tudo para Deus tem que ter luta. Então a gente tem que ser firme. Ser de firme, inabalável. Agora, não pensa você como Mateus, né? Mateus aqui fala. Mateus, vamos aqui em Amós. Amós aqui, vamos em Mateus. Aqui, ó, não andarão dois justos se não tiver acordo. A primeira visão, né? Agora, verso 7 de Amós, Amós 3, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar-se ao seu segredo, ao seu servo e os seus profetas. Amém? Então, quer dizer, faz parte de uma transformação. Deus não vai fazer nada sem revelar ao seu servo e aos seus profetas. Duas. Então, não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual, pois, seja agradável, perfeita a vontade de Deus. É isso aí. Então, nós temos que ser, o quê? Está falando a mesma coisa, sede o quê? Não conformei, não sede conformado. Então, eu não posso me conformar que o mundo venha entrar. Vamos dar exemplo. Antigamente, eu via dentro da igreja, os pastores falavam assim, o mundo não pode entrar dentro da igreja. Mas o mundo, ele não entra na igreja, porque não cabe na igreja. Mas as coisas do mundo entram na igreja. Se eu for falar aqui de coisas que eu tenho visto, que eu tenho presenciado dentro da igreja, eu tenho ficado de boca aberta.
eu tenho observado que líderes, não pode entrar dentro da igreja ou dentro do santuário de qualquer maneira. Ou pessoas que dirigem um louvor, que dirigem uma oração. Não pode ser uma mulher totalmente como esse mundo. Ela tem que ser diferente. Ela não pode ser uma mulher mundana. Ela não pode levar, como essa semana retrasada, a moda é para todo. A moda de roupa é para todo. Mas você tem que saber qual roupa que você vai botar para a casa de Deus, tanto o homem como a mulher. Porque muitas das vezes eu estou vendo roupas que vêm, eu não sou de tocar em roupa, não, que vem modelar o corpo, tá, levar um corpo sensual, o homem, mesma coisa, porque, em querendo ou não, se a gente começar a colocar uma roupa, a gente acaba exibindo uma sensualidade. E tem pessoas dentro da igreja que não estão libertos. Então, aqui nós diz aqui, 2 Coríntios, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova para o dia em dia do Senhor. Veja só, está tudo se encaixando numa palavra só. Nós não podemos desfalecer, né? Desfalecer, mas que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, quer dizer, o de dentro. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre as pessoas entrar na casa de Deus de qualquer maneira, ou orar pelo servo de Deus de qualquer maneira. Certa vez eu fui na casa de um amigo meu, que é pastor, é, é um pastor íntegro, um pastor, a mulher íntegra. Eu louvo a Deus pela vida desse casal, que tem sido homem, que tem sido desde da minha esposa. E eu cheguei na casa desse pastor, encontrei duas pessoas. E essas duas pessoas foram orar para o pastor, mas foi orar com uma roupa que não era própria para ela estar dentro da casa de um ungido, porque, irmão, a mulher de Deus, o homem de Deus, quando vai orar para uma pessoa, ele tem que se posicionar, não é só nós, porque Deus me revela. Deus me mostra, mas vai quase pelado para a obra de Deus, vai orar por uma mulher de Deus, um ungido de Deus, vai botar. Não, irmão, está errado. A mulher de Deus, ela tem que se proceder como mulher de Deus, ela não pode se posicionar como uma mulher mundana. Uma mulher, nem as mundanas hoje estão dessa forma. Porque quando você vai orar, buscar por alguém, vai buscar por seu filho, você dirige trabalho de oração, você tem que se colocar na posição de serva de Deus. Você tem que se colocar na posição de mulher de Deus. Saber que você é o espelho daquele momento. Eu digo uma coisa, que a mulher de Deus, quando ela entra uma pessoa na igreja, irmão, ela olha para outras mulheres, a primeira coisa que ela olha é para as outras irmãs. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, ele se tornou, em tudo que nós estamos falando, ele se tornou uma nova criatura. Então, ele não pode andar mais conforme aquilo que ele fazia. Como em outrora, ele era mundano, ele era uma pessoa devassa, uma pessoa de várias classes, e levando a se enterrar no mundo de lama. Quando a Bíblia diz que nós não podemos construir a nossa casa sob areia, vem o vento e derruba ela. Nós temos que construir na rocha, que é Cristo. Então, nós estamos falando de você, primeiramente, sede firme e constante, sempre abundante no Senhor. Então, agora, a mulher de Deus, ela passa por transformação também no lado
espiritual e físico. A mulher de Deus, quando ela começa a se converter, ela se torna uma nova criatura, o homem, ele vai tirando lixo lá dentro. Vamos dar exemplo, ele tem uma roupa lá que ele não usa, que deixa ele meio, totalmente que o tempo do espírito, como nós falamos aqui, é o tempo, tem que ser mantido numa propósito. Não estou dizendo que você tem que ser habitolado, não estou dizendo que você tem que ser um crente fanático, eu estou dizendo que você tem que ser um crente que tenha uma visão de vida, de você passar a ser exemplo, ser ataviado, se ataviar conforme a obra de Deus na tua vida. Nós estamos falando de uma pessoa que é nova criatura. Vamos dar exemplo. Quando a mulher de Deus ela passa a ser mulher de Deus, ela é perseguida. Aqui em Mateus também fala sobre isso, né? A bem-aventurança. E a Bíblia diz aqui, olha só, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora mais embaixo. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidores, bem-aventurado os perseguidor, porque por causa, bem-aventurados que são perseguidos por minha causa e da justiça, porque dele é o reino de Deus. Então aqui 11, bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguir, mentindo, dizendo todo mal quanto à vossa vida. Então, isso aí está acontecendo, vai acontecer ainda, está acontecendo. Porque quando a pessoa sabe que a pessoa aceitou Jesus verdadeiramente, eu me lembro de um fator que na minha mocidade lá, que eu fui falar com minha mãe de criação, que eu era crente, naquela época lá, que ela mandou me chamar para mim poder, contaram para ela que eu estava indo para a igreja. Eu ia para a igreja Deus é Amor, eu ia para a igreja Batista, eu ia para a Metodista, eu ia para a Assembleia, eu não escolhia lugar para mim poder ir. Quando a gente tem sede, hoje a comunidade, então naquela época havia igreja, né? Então, quando ela soube que eu queria seguir o cristianismo, seguir Jesus, que eu aceitei Jesus, ela me botou para fora e ela disse assim, ó, não, você não vai ficar dentro da minha casa, porque você, como crente, vai atrasar a minha vida. Eu não quero falar o restante porque minha mãe vivia num mundo totalmente diferente. Minha mãe, vamos falar claro, é uma babá de terreiro, mas nem todas são assim. Hoje mudou muita coisa. E ela me botou para fora, eu não tinha nem para onde dormir. E outra coisa, eu tive apoio de pessoas espírita, eu tive apoio de pessoas, olha só o que Deus fez. Eu tive apoio de pessoas que é da Testemunha de Jeová, eu tive pessoas que eram da Assembleia e vamos dar exemplo, da Deus é Amor e outras igrejas. Então, quer dizer, Deus me acolheu, até que uma professora minha procurou um pastor que hoje dorme no Senhor e contou a minha história de vida que eu passei, aonde eu fui morar, dentro do depósito de bebida. Então, irmão, quando você se decide para servir a Deus, é isso aí, você vai ter perseguição. Se você não tiver, alguma coisa está errada na tua vida.
Primeiramente, o crente, quando tem um propósito com Deus, ele é perseguido, por mais certinho que ele seja, ele vai ser caluniado, ele pode ser casado, porque muitas das vezes o nosso inimigo está dentro da nossa família, ela está dentro da nossa casa. E ele vai se manifestando de acordo com a tua busca. Então, nós estamos falando que a pessoa tem que estar firme, constante, abundante. Por quê? Se ele não estiver firme, abundante e constante, ele vai passar por um momento difícil. Ele vai desistir, não vai se estimular, não, ele vai se desestimular, ele vai perder aquele foco. Então, hoje, a Bíblia diz, quando Deus falou para Josué, capítulo 1, verso 2, diz assim: Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora tu vai levar esse povo para uma vitória. Mas imagina só, nós citei aqui Ana, uma mulher que entrou num tempo e começou a buscar o Senhor. Ali ela teve a resposta de Deus. Quando o crente, na verdade, ele vive uma vida com Deus, ele tem resposta imediatamente. Amém? Então, Deus, ele tem resposta para todos. Então, nós estamos falando de uma transformação, de você ser firme e saber que a obra do Senhor não é em vão o que você faz, né? A Bíblia diz que não é em vão o que você está fazendo, seja você um dirigente, porque muitas das vezes eu fui na casa de uma irmã que eu fui levado, né? Nessa época, uma irmã, que naquela época, uma irmã de ciclo de oração, uma irmã que começou, ela foi arrebatada, porque antigamente havia essas coisas, a pessoa arrebatada, havia sinceridade espiritual, havia pureza. E aquela mulher, quando ela foi arrebatada, ela caiu, e o povo de Deus começou a orar por ela, preocupada com ela. Senhor, traga fulana, uma mulher cheia de dons. E começou a orar. Quando ela começou a chegar diante do Senhor, o Senhor falando com ela, aí o Senhor mostrou algumas coisas para ela. Mas quando o Senhor começou a mostrar, o Senhor falou: meu povo lá embaixo está orando, está totalmente clamando para que você volte. Mas, Senhor, eu não quero voltar aqui, está gostoso, aqui está maravilhoso, eu não quero ir mais. Mas o anjo disse para ela: você tem que ir. Você tem que ir, que meu povo. Quando ela chegou, ela levantou, já levantou revoltada, já levantou totalmente, já não com aquela afeição, que ela queria ficar naquele momento no céu. Então ela voltou, ela não era mais aquela mulher, mas ela começou a ficar revoltada, se afastou da obra, se afastou de tudo. E até um dia Deus me colocar no caminho dela. Eu não sabia das condições dela. Eu fui levado por uma irmã que é de oração. E ali, quando começamos a orar, Deus falou para ela que ela tinha que retornar à sua convivência, voltar para o ciclo de oração. Deus falou tudo, a tudo que Deus, ela ficou admirada, porque Deus revelou para mim aquilo que aconteceu para ela. Mas a pessoa, muitas das vezes, tem revelações, tem pessoas que não creem na revelação, porque eu sei que existem pessoas que têm mau caráter, que vai muitas das vezes, eu estava falando aqui essa semana, que às vezes tem pessoas que estão em cara de pau, que vai lá no santuário, abre os pedidos de oração da pessoa e depois fica profetizando a vida da pessoa. Isso é mau caráter. Essa pessoa precisa, primeiramente, ter uma vida, primeiramente, ser repreendida pelo seu pastor. E muitas das vezes, irmãos, são coisas que acontecem, nós temos que fazer a diferença. Por isso que nós temos que estar firme e constante. Irmão, nem tudo você pode comer, não. Você não é
bode para ficar comendo qualquer coisinha, não. Você tem que comer aquilo que é correto. Você é ovelha, e a ovelha, ela come coisas que é capim. Ela fica no pasto, e o pastor de olho na ovelha. Então, isso que nós estamos falando hoje, sobre transformação, o crente tem que ser transformado, o crente tem que passar pelo momento que queira ser também não adianta. Deus não vai fazer se você não quiser. Se você não quiser, Deus não vai fazer, não. Agora, somente uma coisa, você também vai ter a sua consequência. Sua consequência de quê? De você totalmente pagar o preço da desobediência. Eu estava falando essa semana passada, na igreja, né, domingo, amanhã vai fazer uma semana, que as pessoas falam assim, mas Deus é misericórdia. Aqui a Bíblia diz, aqui nós lemos, diz assim, a palavra de Deus fala sobre bem-aventurados de misericórdia, dioso, porque alcançarão misericórdia. Olha só, bem-aventurados os misericordiosos, o que são misericordiosos, porque alcançarão de Deus a misericórdia. Mas vamos falar uma coisa certa, irmão. A misericórdia de Deus quer dizer o amor de Deus. Porque o amor de Deus também existe limite. Então, Deus será misericordioso com seus até quando a pessoa estiver na obediência. Se a pessoa passar da desobediência, esse amor que nós pregamos, que a Bíblia diz que Deus é amor, mas é fogo consumidor, muitos, hoje, nós vemos Cornélio, nós vemos Safira, que foram fulminados, outros, aquele rei que não deu glória para Deus, foi comido de bicho, e outros que se puseram diante da obra de Deus e não foram felizes. Os filhos de Eli, né? Deus falou para Eli que os filhos dele não podiam casar com mulheres a não ser da tribo de Israel. Eles se uniram pessoas que não foram da tribo dele. Tanto que a sentença deles foram muito forte. Morreram na guerra. Além de morrer na guerra, levaram a arca do concerto sem Deus mandar. Mas Deus já tinha usado, antes de Samuel nascer, Deus já tinha falado para Eli que se ele não botasse a casa dele em ordem, que ele ia morrer. Então, quer dizer, a palavra de Deus usa, e depois o que Deus fez? O mesmo Deus, ele se encaminhou, Ana teve o filho, entregou na casa do Senhor aos seus dias. Então, Deus levantou Samuel, e o que Deus falou para Samuel? Ô Eli, a sua casa foi julgada. Tanto que as mulheres dos filhos de Eli morreram com filho na barriga, os filhos de Eli morreram na guerra, e aonde foi a arca? Se foi a glória de Deus. E a Bíblia diz que foram parar no lugar que havia Deus Ecom, que quando eles puderam a arca lá, as imagens de Dagão caía, um era cerrada. Então Deus ele teve que até oferecer sacrifício, Deus pedir que eles tiveram até mesmo hemorroida, ou se tiveram outros tipos de doença, teve que fazer coisa semelhante àquilo que ele estava passando. O povo de Israel, e nós estamos falando de transformação, ser de firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a sua recompensa não é em vão. Então, a Bíblia diz assim, porque naquele tempo, Ezequiel ficou
doente até a morte. Ezequias ficou, porque aquele Ezequias ficou doente à morte. E o profeta Isaías, filho de Amon, veio com ele. E no dia que assim diz o Senhor, põe em ordem em tua casa, porque morrerá, não viverá. Olha aí. Eu me lembro que quando Deus falou, né, Ezequias, que o relógio, né, estava correndo, né, o relógio espiritual. Que a Bíblia diz que quando Ezequias, né, virou o rosto para a parede, se humilhou, Deus, quando Isaías, antes de sair no pátio, Deus mandou que Isaías voltasse e falasse para Ezequias, pela humilhação dele, que Deus acrescentou mais 15 anos. Maravilha, né? Deus acrescenta, Deus não diminui. Agora, quando você, tanto Eli como Ezequias, outros homens que passaram também, reis, né, que passaram por coisas que Sansão era nazareno, mas não podia beber vinho, bebida forte, não pôde cortar o cabelo, ele era nazareu, então Deus tinha um propósito com ele. Então, amado, o que Sansão fez? Por causa da mulher chamada Dalila, começou a querer descobrir os enigmas e Sansão deu para ele, porque estava apaixonado. Olha, cuidado com a paixão, que a paixão também pode matar. Então foi o caso de Sansão, que os pais dele não podiam passar nem navalha. Mas o que eu quero dizer hoje sobre a obra de Deus, você tem que ser firme. Pode vir vento que vier, pode vir tempestade, mas Deus é contigo. Deus, ele é Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, meu amado, irmão, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão, não é em vão mesmo. Deus sempre abre porta aonde não tem porta. Então, duas coisas que nós queremos falar para os nossos irmãos. Deus, tudo que nós estamos falando aqui é baseado bíblico. A Bíblia diz. Então, passamos o quê? A ser um homem de Deus, a ter um compromisso com Deus, para que você possa saber diferenciar as coisas do mundo e não levar para as coisas de Deus. Não é porque as coisas do mundo entrou no tempo, não entrou, não é na igreja espiritual, a igreja que se coloca unanimemente de pé, essa igreja, o mundo não pegou, não. Agora, pega os irmãos que estão desapercebidos dentro da igreja. Então, que nem as 5 virgens, Nécia, ou a louca. Aí sim. Então, e outros irmãos que estão enterrando, a Bíblia diz que Deus, cada um, Deus deu um talento. Um Senhor deu 5, outro Senhor deu 2, outro Senhor deu, né, 1, e aquele 1 enterrou. Que não seja você esse 1. Então, o que eu quero dizer nessa noite, irmão, sede firme, venha perseguições na tua igreja, venha o que vier, mas seja firme. Seja uma pessoa totalmente. Começa a se blindar, começa a se revestir das armaduras de Deus, para que possa estar firme contra a astúcia cilada do diabo. Então você sabe que você tem que ser um dia, a palavra de Deus fala que você vai passar por uma transformação aqui que a Bíblia fala. E aqui a Bíblia aqui também fala em Gálatas, né? Gálatas aqui fala sobre a filiação em Cristo. Diz assim, mais embaixo, assim também nós, como era menores, estávamos servilmente sujeito ao num
no mentimento do mundo, né? Então, quer dizer, nós estávamos a mercê. E aqui Gálatas fala sobre os frutos, né, espiritual, né? Então nós somos aqui o quê? Digo, porém, andar em espírito, mas já jamais satisfeito com a consciência da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostas em si mesmo, para não fazer as coisas que procedem. Bem-aventurado seja vosso o querer. Quer dizer, o homem tem que querer, né? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, existem mulheres de Deus, né, que lá do Velho Testamento foram mulheres que deram bom exemplo, homens, estamos falando, homens também que deram bom exemplo, morreram pela cruz, mas não entregaram, foi decapitado, foi botado em panela de azeite. Então, cada um, o único que morreu de velhice na ilha de Pátimo foi João. Então, nós, irmão, temos que, primeiramente, saber que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos chamou como ovelha. Então, nós não temos que andar segundo o curso deste mundo, não, e fazer as coisas desse mundo, não. Então, vamos andar conforme. Homem de fé, Estevão. Homem de fé foi Estevão. Foi apedrejado, mas não negou a sua fé. Nós estamos aqui nesse sábado. Aí o nosso contato, Pastor Simar da Costa, nosso e-mail, nosso Facebook também. Acompanhe o nosso blog, nosso Facebook, Conversando com o Pastor Simar. Siga o nosso Twitch com o Pastor Simar. E nosso site também, né? Está aqui na tela. Você pode deixar sua opinião, você pode deixar um pedido de oração, você pode falar da nossa live. Queria saber dos nossos irmãos que têm visualizado a gente, né? Nessas lives que nós temos feito, que ainda temos mais pessoas para vir para falar. Nós temos a advogada, nós temos aqui assistência espiritual, nós já tivemos aqui uma professora, né, France Passo, a nossa irmã Nanine Passo, Eduardo também, né? Também tivemos aqui o Adriano também. Tivemos homens, não perdoa aí que nós vamos voltar com o Adriano para falar. Eu quero também que os irmãos venham dar sua opinião, o que podemos melhorar, o que nós podemos fazer. Nós vamos ter também a nossa rádio online também, para você escutar todo o nosso trabalho. Lá no YouTube você também pode acompanhar o nosso trabalho, né? Fazer acompanhamento, nosso blog, tudo. Você aqui tem tudo. E nós vamos trazer pessoas para falar. Nós trazemos a nossa irmã Cristina, que falou sobre a mulher empreendedora. Nós vamos trazer uma pessoa, um irmão, que é empresário, para falar sobre o empresário, sobre o que o empresário hoje, nesses dias atuais, tem sofrido com essa pandemia. Então, nós vamos trazer um empresário. O que eles têm passado? O que o homem, vamos dizer, um chefe de família tem passado? Tem vivido, nós estamos vivendo uns dias, nosso presidente, ele, no começo da pandemia, ele nos deu esse privilégio de R$ 600 para a gente, Caixa Tem, né? Mas, se nós formos colocar a nossa dívida, é além daquilo. Hoje passou, caiu,
nós queremos pedir, fazer um apelo, nossos irmãos, ficar orando. Quem sabe Deus pode mudar esse causa e a pessoa que tiver necessitado, passar também. Nós precisamos, irmão, abraçar a nossa visão hoje, nessa live, abraçar, não é pessoas que têm condição financeira, não. Nossa live é ajudar pessoas que não têm condição para se estar de pé. Então, nós procuramos, irmão, fazer o que é útil. Aqui nós vamos ter esse blog. Se nós soubermos de uma pessoa que está precisando, nós vamos abraçar, nós vamos ajudar, porque a gente ajuda. Então, eu já ajudei. Hoje, a igreja passa por um período que a gente sabe que a igreja minha hoje aqui não pode. Mas a minha visão é missionária. A minha visão hoje é as irmãos, principalmente os missionários que estão aí me ouvindo. Nós vamos fazer uma unidade aí no nosso blog, vamos levantar pessoas, vamos dirigir, vamos dar exemplo. Pessoas que sabem que tem dependente químico, vamos encaminhar, nós vamos fazer contato, nós vamos pedir os irmãos que estão aqui conosco. Se tiver uma pessoa que não pode pagar, a gente vai procurar uma casa de dependência, ou uma pessoa, vamos dizer, um velhinho que está passando, que muitas vezes são maltratados. Nós temos projeto aqui no nosso blog, nós temos projeto na nossa. Nós não temos uma ONG, não, nós não temos ONG. Nós vivemos pessoalmente com compromisso diferente de uma ONG. Nós queremos abraçar as pessoas que estão precisando. Então, eu conto com a colaboração dos irmãos. Se a gente souber uma pessoa que, vamos dar exemplo, uma pessoa que não está bem colocada na sua igreja, que está desviada ou afastada, está afastada da tua igreja. Se a pessoa precisar de um conselho, de uma ajuda, nós vamos estar aqui, no meu contato. Põe o meu contato, se for do Rio de Janeiro, estiver afastada, se estiver passando problema na família, nós vou levantar uma equipe que vamos visitar vocês, que vamos abraçar vocês. Nossa visão é essa. A nossa visão não é chegar aqui, irmão, pedir dinheiro, não. Eu acho que quando a pessoa quer dar para Deus, não precisa chegar aqui na rede no Facebook, colocar, o irmão pode doar isso, pode fazer aquilo, não. A Bíblia diz que os santos se comunicam com os santos. Se a pessoa quiser ajudar alguém, que estamos aqui na live, que precisa, podemos unir o útil ao agradável e ajudar. E colocar, irmão, em Vitória, nós temos aí Vitória, podemos colocar uma pessoa que fica de frente a essa visão, dentro de uma casa de uma pessoa, vamos arrecadar mantimentos, se o irmão quiser mandar mantimento, nós vamos ter uma casa, um lugar só para essas situações. A pessoa precisar, a pessoa ligar para a gente, pastor, estou passando por um momento difícil. Nós não podemos abraçar todo, mas o que nós podemos abraçar é levar a pessoa o alimento, levar a palavra, né? E que os irmãos, nós vamos aí, o irmão concordar, se nossos irmãos que estão nos visualizando. Isso é o nosso projeto aqui da live, conversando com o pastor Simar. Tanto da onde não importa quando você quer ajudar, importa é você ter interesse no ajudar na nossa luta. Nós queremos abraçar esse lado. Nós vamos arrumar uma pessoa que venha representar o ministério conversando com o pastor Simar. Nós vamos arrumar um lugarzinho, um irmãozinho aí, que queira ajudar e vamos dar exemplo, eu quero ajudar. Então vamos arrumar um lugarzinho. Se a pessoa quiser doar um alimento, se a pessoa. Isso aí eu não estou pedindo, não, irmão. Eu estou colocando a necessidade
daqueles que precisam. Então, nosso tweet está aí, a nosso blog está aí, nossa mensagem é só você mandar. Nós vamos fazer apelo aqui, se a pessoa pedir, a gente vai fazer apelo, vamos fazer levantamento. Tudo isso é para a glória de Deus. E nosso contato está aí, conversando com o pastor Simar, amém? O nosso e-mail. E aí também está, faça o seu comentário que foi colocado aqui hoje. O que nós queremos, irmão, é ajudar o nosso Facebook, o nosso canal aí, que vamos entrar aí, de rádio aí, e que Deus nos abençoe nessa noite. O que eu quero agradecer aos irmãos, tudo isso os irmãos pensam, quem está aí ouvindo, seja de onde, se você quer nos ajudar, o programa, na live, porque não é o nosso interesse pedir dinheiro para nós, não. É ajudar os necessitados. E nós vamos ter uma pessoa que vai estar responsabilizado por essa situação, por essa obra aí. Então, irmão, aqui vou despedindo, agradecendo a Deus por esses momentos que passamos. Terça-feira nós estaremos aqui, teremos o Adriano Abraão conversando com o pastor Simar da Costa, atividade física nos dias atuais. Isso vai ser no dia 10. E vamos voltar à nossa conversa, que houve muita corte e nós precisamos aí estar com nossos irmãos. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, quero colocar esse momento que passamos aqui, Deus, nas tuas mãos. Senhor, seja, eu entrego no nome de Jesus, Senhor, para que cada um possa, Senhor, levar a sua bênção e nos abençoar também com a bênção de Deus Pai. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. A nossa igreja, irmão, está aí, a Assembleia de Deus Ministério, né, Rua Jardim Catarina, e convoca os irmãos de Jardim Catarina, de Alcântara, de São Gonçalo aí, para nos fazer uma visita. E se os irmãos precisar de conversar, conselho, querer me procurar para fazer um gabinete, é tão pertinho, irmão, e às vezes precisamos de abençoar. Que Deus nos abençoe. Amém? E que nos dê uma noite de paz. Amém. Que Deus dê. Tchau, amado. Até terça-feira, se Deus quiser. Segunda-feira nós temos culto, tá? Esqueça no nosso culto de terça-feira. Temos nosso culto também, às 7 horas, 7h30 aí, tá? Que Deus abençoe.